Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tem alguns assuntos aqui muito importantes para tratar na nossa aula, tá? E eu vou começar a falar de sistema digestório, né? Então, toda vez que você se alimenta, toda vez que você vai escolher o que você vai comer, o seu sistema digestório é quem vai trabalhar com isso. Existem várias doenças que afetam o sistema digestório, né? E tudo isso é muito importante para você pensar em termos de nutrição. A saúde entra no seu corpo pela boca. A nutrição é o fator mais importante para a manutenção da saúde, independente de você ter um plano de saúde muito bom ou de você ter acesso a medicamentos mais modernos. O que você come pode determinar doença ou saúde, então vamos prestar atenção no processo de digestão. Ok, vamos então à explicação de sistema digestório, tá bom? Aqui no nosso canal, e vamos começar analisando esse belo prato de comida aqui, ó. Então, quando você vai comer, né, esse prato de comida, você tem aqui carne, que é proteína, você tem salada, que tem carboidratos, fibras e vitaminas, você tem arroz, que tem aminoácidos e carboidratos, você tem feijão, que também tem carboidratos e aminoácidos, e assim por diante. Se você quiser saber mais sobre os componentes da comida e suas funções, dá uma olhadinha no nosso vídeo de bioquímica, né, de composição química dos seres vivos, que está muito legal, que está aparecendo aí na tela. Beleza? Bom, quando você se alimenta, você vai colocar tudo isso na boca, vai mastigar e depois vai engolir, tá? Então a boca é a primeira parte do seu sistema digestório que entra em contato com a comida. E quando você está comendo, a primeira coisa que você faz é dilacerar os alimentos com os seus dentes para fazer a digestão mecânica, ou seja, fragmentar esse alimento em porções menores que vão ser mais fáceis de serem digeridas. A razão para isso está na aula de química, vocês vão entender isso quando chegarem lá na parte de reações químicas. Bom, então vão ocorrer reações químicas já na boca e no esôfago, tá? A função da boca é mastigar, fazer digestão mecânica e química. Para isso aqui você tem uma enzima chamada pitialina, que vai digerir os carboidratos, por isso que eu coloquei esse pão aqui, ó, como representante dos carboidratos. E a sua boca tem que estar com pH 7. Às vezes ela vai ficando ácida quando você não escova os dentes, que os restos de alimentos que ficam na boca vão sendo digeridos por bactérias, que vão fazendo fermentação e produzindo ácidos, e esse ácido corrói o seu dente, é o que a gente chama de cárie. Para evitar isso, a pasta de dente é básica e neutraliza o pH da sua boca, traz ele para um pH neutro, novamente 7. pH é um assunto lá de química, né? Dá uma olhadinha para você não esquecer disso, tá? E vamos então para a nossa parte. A função do esôfago é levar esse alimento até o estômago, tá? Então o alimento foi mastigado, ensalivado, a saliva é que contém a pitialina, que vai ter a digestão dos carboidratos. Essa digestão começa na boca, prossegue pelo esôfago. Quando chega no pH no estômago, né, você vai ter digestão basicamente de proteínas, como carne, né, as proteínas da soja, alimentos proteicos. E aí o pH já muda de 7 para 2. Quando o pH passa para 2, a enzima que estava aqui na boca é desativada e as enzimas que estão aqui no estômago, no caso agora a pepsina, que está lá no HCl, o ácido clorídrico liberado pelo estômago aqui tornou esse pH ácido, tá? E aí você vai ter então nesse ambiente ácido, através da ação da pepsina, a digestão de proteínas em grande quantidade. O estômago também tem uma função de armazenamento, então a comida que você vai comendo vai sendo armazenada aqui e vai sendo liberada aos poucos para essa outra porção aqui, que a gente chama de duodeno, que é uma porção muito importante. São 20, 30 centímetros do seu intestino delgado, o início do seu intestino delgado, onde você tem a ligação de pâncreas e fígado, e aí você tem uma grande parte da digestão de proteínas, carboidratos e lipídios nessa região. Por quê? Porque aqui você tem o fígado produz a bile é armazenada na vesícula biliar, e a bile é o quê? É um detergente. Sendo um detergente, ela vai ter uma ação sobre as gorduras, então ela vai emulsificar as gorduras, dividir aquelas grandes gotas de lipídios em gotículas menores, e isso facilitará a digestão de lipídios pelo suco pancreático, que contém uma lipase pancreática, tá? Aqui também, então veja, o fígado não digere nada, ele produz a bile, que também não digere nada. A bile é armazenada aqui na vesícula biliar, que é essa coisinha verde. Quem vomita demais acaba vomitando a bile, que tem um gosto bem amargo, tá? E ela tem a função de detergente, então ela não é uma enzima, ela não digere, ela vai facilitar a digestão dos lipídios pelas lipases pancreáticas. O suco pancreático, pan, vem de pan-americano, é um prefixo que indica tudo, que indica que faz muita coisa.
Então ela digere, veja, carboidratos e também digere pela amilase pancreática, né? Usa a amilase pancreática para digerir carboidratos, também digere proteínas, utilizando a tripsina. Veja que no duodeno e no intestino delgado e grosso, o pH deixa de ser ácido e passa a ser um pH básico, tá? Então, e essa neutralização ocorre nessa região do duodeno e daí por diante, então você vai ter digestão em pH básico, onde vão atuar as enzimas liberadas pelo suco pancreático. O pâncreas é um órgão muito importante central no seu corpo, ele tem função no aparelho digestório, secretando o suco pancreático, e ele tem função também como glândula endócrina, secretando a insulina e o glucagon, que vão controlar a glicose do seu sangue. E está ligado, então, é um desarranjo no pâncreas que leva você a ter a diabetes, tá? Aqui nós temos um tumor de pâncreas, tá? É um tumor bem agressivo, eu coloquei aqui de propósito para mostrar para vocês isso. E quando você perde o pâncreas por causa de um tumor, você normalmente tem uma sobrevida de apenas 6 meses, tá? Por isso que o pâncreas é um órgão muito importante de ser protegido por você. Bom, no duodeno, então, ocorre boa parte da digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. Então, começa tudo na boca, passa pelo estômago, chega no duodeno e aí chega no intestino já praticamente digerido. Aqui, o que vai acontecer é que os restinhos que não foram digeridos no duodeno vão ser digeridos, mas a função primordial do intestino, principalmente do intestino delgado, é de absorção de nutrientes. Veja, aqui você colocou pedaços inteiros de alimento e quando chega no intestino eles já se transformaram nisso aqui, ó, em pequenas moléculas, né? Não tão pequenas assim, mas já em pequenas moléculas, em frações alimentares, moléculas que podem, já pelo tamanho, atravessar a parede do intestino, que é cheia de microvilosidades, né, e dobras, que são adaptações para aumentar a área interna de absorção, e então vai ocorrer a absorção de nutrientes no intestino delgado. Não confunda com o intestino grosso. O intestino grosso, que tem esse aspecto aqui mais grosso, aqui, ó, o delgado está aqui no meio, né, o grosso está aqui pelo lado de fora, dá toda essa volta aqui, ó, começa por aqui, sobe, desce, volta. Foi aqui que supostamente o Bolsonaro tomou a facada, né, e que vazou fezes em toda a cavidade interna do corpo dele. E nesse intestino grosso, então, qual é a função dele? É absorver a água, tá, gente? Ele reabsorve a água, evita a desidratação e também é aqui que se formam as fezes. Ou seja, os restos não digeridos e não absorvidos vão sendo compactados aí e vão sendo liberados depois, vão sendo armazenados, melhor dizendo, no reto e depois são liberados pelo ânus, tá? Então, reto e ânus são essas partes aqui, ó, finais do intestino, essa parte aqui final do intestino, onde você vai armazenar as fezes e depois liberar. Se você demorar muito para tá com vontade, mas não pode ir no banheiro, demora muito para ir no banheiro, o que acontece? O reto devolve para o intestino essas fezes para não ficar lá incomodando, né? Quando o reto está cheio, fica te incomodando. Aí depois de um tempo você vai ver que passa aquela vontade de ir ao banheiro. Mas só que aí tem um problema, porque o intestino vai reabsorver a água. Então vai de novo, depois de algum tempo lá para o reto. Se você novamente não pode ir ao banheiro, devolve de novo e vai absorvendo água. Até que essas fezes vão ficar muito endurecidas, né, vão virar um torpedão que pode inclusive causar fraturas, ou melhor, problemas aqui no ânus na hora de sair, né? E muita gente acaba tendo esse problema e tem que tomar ponto no ânus e não é muito agradável. Então não fique segurando as fezes. Vá ao banheiro assim que possível, evacue, limpe o seu reto, esvazie o seu reto e assim você está terminando a sua digestão. Nos animais é importante lembrar que os animais têm uma boca e um ânus, então eles têm intestino completo, tubo digestório completo. Isso facilita porque você pode comer alguma coisa sem ter ainda liberado as fezes da alimentação anterior, tá? Então isso é uma vantagem evolutiva. Galera, muito obrigado por assistirem o vídeo, vou ficar mais grato ainda se vocês puderem compartilhar, curtirem e se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos de fisiologia.